Hoje nós estamos dando continuidade à nossa série de Atos, Atos parte 2. Semana passada nós falamos sobre o capítulo 9, um capítulo dentro da literatura de Atos importantíssimo, porque nós chamamos o capítulo 9 de texto dobradiça. O que é isso? Ele divide a segunda parte do livro. Ele abre a temática da segunda parte do livro. Nós vimos ali a história da conversão de Saulo, que depois vem ser Paulo, e que nós brincamos que o cristianismo é muito mais paulino, né? Porque a grande influência do Novo Testamento está em Paulo, né? Nós recebemos a sua interpretação cristã. Então, por isso que esse capítulo é importante. E mais importante ainda é a gente contextualizar um pouquinho sobre o que tem acontecido nessas pregações sobre o livro de Atos, porque o que está por detrás de Atos dos Apóstolos é um mover do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que precede qualquer atitude dos apóstolos que aqui nos é relatada pelo evangelista Lucas. Lucas, quando escreveu Atos, escreveu como sendo a segunda parte de um volume, né? A primeira parte é o Evangelho e a segunda parte do seu livro. Então, Atos dos Apóstolos recebe esse nome porque homens foram então iluminados e levados a ver o que Deus estava fazendo e como o Espírito Santo estava levando, cativando o coração deles para que algumas atitudes, pudessem ser relatadas e chegassem até nós hoje, para entendermos o que é igreja. Esse é o fim de Atos dos Apóstolos. E aí nós precisamos pegar esse contexto de perceber o que Deus está fazendo, a presença do Espírito Santo, que nós temos essa mania de dividir, né? O Espírito Santo está conosco quando? Quando a gente abre a Bíblia. Aí parece que erroneamente o Espírito Santo encarna na gente, e a gente então começa a ter vislumbres da Bíblia. Fechou a Bíblia, vai embora o Espírito Santo. Não é assim, nunca foi. O Espírito Santo, de maneira alguma, vai influenciar para descaracterizar o homem na sua interpretação bíblica, inclusive nas suas escolhas. Aí então o Espírito Santo de Deus, ainda presente hoje, é a grande força motriz da igreja. A igreja ainda hoje é regida pela presença de Cristo Jesus aqui, através do Espírito Santo de Deus. É assim que cremos que somos igreja. E nós vivemos no nosso país um momento, vamos dizer assim, de falsa liberdade. Onde, por exemplo, escondido atrás da desculpa que somos um país laico, onde 80% desse país se diz cristão, não quer dizer que todos são convertidos, todos são crentes, todos irão para o céu. Graças a Deus, brincadeira. Já deixa eu corrigir, porque depois a turma começa a cornetar a gente no YouTube. Tomara que todos estejam lá. E aí, então, um país que se diz 80% cristão, tem um problema. Eu sei que estava só eu e mais 2 pessoas no mundo ouvindo isso. Eu estava ouvindo a Voz do Brasil na sexta-feira. E então ouvi a proposta de um deputado falando sobre a importância de articular a implantação de políticas ao combate à intolerância religiosa no Brasil. Aí eu fiquei pensando assim, tolerância religiosa no Brasil. Pô, eu sou crente há um bom tempo. O que é intolerância religiosa no Brasil? Como que é isso? Eu conheço alguns casos pontuais. E aí fui dar uma olhada, fazer uma pesquisa.
e encontrei esse quadro de 2014. Mas eu não vou interpretar esse quadro porque ele nem tem nada a ver com o que a gente vai falar, mas o fundo dele tem. E eu quero que você entre comigo nessa parada. Olha, se existe intolerância religiosa a cristãos, católicos, evangélicos, alguns espíritas também se dizem cristãos. Mas vamos ficar nesse aqui, católicos e evangélicos. Existe todo mais outros segmentos religiosos que responderam essa questão dizendo, sim, nós sofremos algum tipo de intolerância. Só para vocês terem ideia de dados, a cada 3 dias há uma denúncia sobre uma intolerância religiosa. E a cada 20 denúncias, nós temos um caso de violência física. Você vai apanhar porque você é crente. Pá! Ai, que legal. Acontece. Pergunta. Se nós somos 80% cristãos nesse país, ou se dizem cristãos, quem que está fazendo intolerância contra quem? Eu não sei você, mas olhando para esse quadro, me parece que 40% das pessoas que reclamaram sofreram algum tipo de bullying religioso, e talvez tenha sido de quem? Dos ditos cristãos. E o que está por detrás disso? O que tem por detrás disso, Marcão? Não consegui entender ainda onde que você quer chegar. É que existe um fundamentalismo e, de um outro lado, o liberalismo. O liberalismo, deixa acontecer, deixa que vá, que nada, ninguém se importa com nada. O fundamentalismo não, todo mundo tem que ser da mesma forma. Todo mundo tem que respeitar o que eu acredito. Todo mundo tem que se vestir e falar das coisas e das formas que eu falo, gosto e me visto. E pelo quadro parece que o fundamentalismo é forte religiosamente. E eu não vejo em lugar nenhum na Bíblia um chamado à evangelização a fórceps. Você conhece isso? Vá lá e obrigue alguém a ser cristão. Eu não conheço isso, não consigo ver isso na cristandade, isso no cristianismo. Óbvio que, olhando para a história, isso aconteceu de maneira autoritária e nós precisamos reconhecer que foi um erro. A ideia de cristianizar as Américas e obrigar os índios a serem cristãos. Ok? As cruzadas cristãs mataram, né? Não vamos incluir a nós aqui. Nós somos seres evoluídos, né? Mataram muitas pessoas em nome de Cristo. Mataram na busca de marcar alguém com a cruz. Olha que loucura. É completamente anticristão isso. Completamente. O cristianismo tem sim uma obrigação, e a obrigação é de levar graça, de abençoar o próximo, e não fazê-lo a qualquer custo engolir o cristianismo ou declarar-se, eu sou cristão. Isso não é papel do cristão, do cristianismo. Nós vimos, inclusive, nas mensagens anteriores, que quem convence, quem transforma o homem é o Espírito Santo de Deus. Nós, como igreja reformada, nós precisamos ter bem claro isso em mente. O nosso papel é ser instrumento do Espírito Santo para abençoar, para levar graça na vida do outro. É o Espírito Santo quem vai transformar, quem vai mudar a história do outro. Nós temos visto que aqui nessas pregações, nos últimos domingos, que o movimento de Deus para a salvação do homem sempre, guarda isso, sempre precede o desejo do homem de ser salvo ou o desejo de alguém de levar a mensagem.
O movimento de Deus sempre precede o desejo do homem de ser salvo ou o desejo do homem de levar a mensagem de salvação a outro. Então a nós, os instrumentos de Deus, cabe a difícil, e eu reconheço, difícil tarefa de responder com atitudes e com a pregação do Evangelho a seguinte questão: o que Deus está fazendo aqui? O que Deus está fazendo aqui? Cabe a mim e a você termos um relacionamento íntimo com Deus a ponto de podermos responder essa questão, o que Deus está fazendo aqui, percebermos o seu movimento e a sua presença. E aí eu trouxe um quadro para a gente falar um pouquinho, rapidinho, um panorama do que a gente falou nos 2 últimos domingos e do que a gente vai falar hoje, para a gente tentar entender esse movimento de Deus. Vejam só, 3 personagens, Eunuco, Saulo e Cornélio. E aí, qual é a cultura de cada um desses? Eunuco é gentil, da Etiópia. Saulo é um judeu, provavelmente nascido em Jerusalém e criado em Tarso. Cornélio, um gentil de Roma. Onde é que Deus se manifestou para esses caras? Não sei se vocês se lembram, mas o eunuco, no caminho. Ele estava lendo lá Isaías em voz alta. Saulo, ele estava no caminho de Jerusalém para Damasco. Teve a visão. E terminou a apresentação de Deus para ele lá na cidade. Cornélio não saiu da sua cidade, a gente vai ver hoje. Como é que esses caras são apresentados diante das qualidades, das qualificações deles? A mais importante, Eunuco é um cara curioso. Saulo é um cara religioso. E Cornélio é um homem piedoso. O que faz com que os agentes, Felipe, aproveite da curiosidade do eunuco e faça o quê? Uma pergunta. Você entende o que lê? Então ele entra na carroça e explica para ele o que ele entende. O que ele não entende. Ananias tem uma visão, vai até Saulo e o que ele faz? Impõe as mãos. Agora, vamos fazer uma ponte aqui. Imposição de mãos é coisa de religioso, sim ou não? Agora você imagina o eunuco, se Felipe chegasse lá e falasse, você entende o que lê? Não. Aí sobe na carroça, Felipe coloca a mão na cabeça dele. Deus, estou aqui para libertar os... Ele não ia entender nada. Então, essa característica é justamente a forma que Deus vai comunicar com o homem. Felipe, Ananias, Pedro, que está orando, tem uma visão e vai pregar. Eles todos precisaram, de alguma forma, responder o que Deus estava fazendo e perceber qual era o movimento do Espírito Santo ali. O que o Espírito Santo estava fazendo, para eles poderem agir. Qual que é a conclusão? O eunuco, como curioso que é, vê água e pede: o que me impede de ser batizado? Tem água aqui. Saulo, a gente não tem muitos detalhes, mas a gente sabe que Ananias orou com imposição de mãos e o batizou. E Cornélio, a gente vai ver que no meio da pregação, o Espírito se manifesta e daí Pedro, então, batiza todo mundo ali. Olha, a resposta a essa pergunta, o que Deus está fazendo aqui, deve levar a mim e a você a uma reflexão de quanto realmente estamos cumprindo com a nossa missão. Porque é justamente essa questão que bate para Pedro e que ele tenta responder na sua pregação. Nós precisamos responder se estamos deixando as nossas vidas no controle realmente das mãos de Deus. Nós precisamos responder se conseguimos viver como agentes da salvação de Deus. Agentes do Evangelho de Cristo Jesus.
se nós estamos aproveitando as oportunidades que o movimento de Deus nos dá aqui para abençoarmos outros. E a quantos e a quem estamos entregando a graça de Cristo Jesus? E o nosso texto, Atos 10, de 1 a 2, e o nosso tema é Jesus é para todos, conta a história de Cornélio, e o agente da história aí, o agente de Deus para a vida de Cornélio é Pedro, que tinha saído de Jerusalém, assim como o evangelho e a perseguição, como vimos nas outras pregações. Ele passa pela cidade de Lida, pela cidade de Jope, Pedro, e ele fica em Jope. E Cornélio está lá em Cesareia. E aí eu contextualizo para vocês com a leitura aí. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Cesareia é provavelmente a cidade limite lá da Samaria, lá no norte, do litoral norte ali da Palestina. E Cesareia recebe esse nome porque ela foi construída para abrigar, para receber César. Então ela tem prédios estatais, né, prédios do governo, muitos funcionários públicos, vamos dizer assim, pessoas importantes do comando, do alto comando do império estão lá, inclusive o governador da região mora em Cesareia. Cesareia, apesar de ter sido um vilarejo judeu, ela tem muitos romanos e gregos morando lá também. E quem é Cornélio? Cornélio é um nome popular em Roma, mas ele é um centurião. E como centurião, ele tem poder. Ele tem poder aquisitivo, ele tem poder político, ele tem influência. Mas olha só como a Bíblia fala desse cara. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente. Certamente Cornélio deveria ser um judeu convertido. E o que acontece depois dessa introdução? É que ele, como um judeu convertido, ele tem lá os seus rituais de oração. A oração na primeira, segunda e terceira hora. De manhã, na hora do almoço e às 3 horas da tarde. É por volta das 3 horas da tarde, ele está orando e aparece um anjo para ele, chama ele pelo nome, fala que Deus ouviu as suas orações e que a resposta das suas orações é quem? Pedro, vá buscar Pedro. E o que ele faz? Reúne 2 servos, um soldado e dá uma ordem. Vão para Jope, 60 quilômetros daqui, e tragam Pedro até mim. Atos 10, 9. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. E é legal essa palavra êxtase, porque a gente tem um outro sentido dela, né? Parece que ele ficou ali, viajando só. Não, a palavra está aí para trazer justamente assim, ele teve um assombro, ele não sabia o que estava acontecendo. Se o que ele estava vendo era uma miragem por conta da fome, ou se ele estava tendo uma visão realmente. Olha aí. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Veja, Pedro teve fome. A forma como Deus quer se comunicar com Pedro. Aí ele tem ali diante dele animais os quais ele pode comer. No entanto, junto com esses animais estão os imundos. E aí ele diz assim: olha, por causa dos imundos, os animais que eu posso comer se tornaram impuros. Eu não vou meter a mão nisso aí não, Senhor. E quando ele nega obedecer a Deus, ele na verdade
talvez esteja achando que ele está obedecendo. Deus está provando a mim aqui. Quer ver se eu caio na pegadinha. Não vou cair não. Eu não vou colocar a mão. Não quero o Senhor. E ele nega, mostrando a sua religiosidade, a sua cultura judaica. O texto continua. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. E Pedro então tem uma outra visão neste momento. Na verdade, ele ouve Deus dizendo assim, não hesite em ir com esses homens. Ele desce, ele recebe os homens, como bom judeu, hospeda esses caras na casa ali, pergunta para eles o porquê que eles estão ali em Jope, por que querem ele. Eles contam a história de Cornélio e então eles se preparam para partir no outro dia. Lá no versículo 24, então, continua a nossa história. No outro dia, chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo, levante-se, eu sou homem como vocês. A cena que Pedro vê são os amigos, os parentes, as pessoas íntimas de Cornélio ali, diante de uma mesa, esperando Pedro, por quê? Há uma recepção, Pedro é um cara importante. Talvez Cornélio tenha contado a sua visão para esses parentes, para essas pessoas íntimas, mas foi tão poderosa a mensagem no coração de Cornélio, que ele falou assim, olha, bem-vindo um cara aí que Deus pediu para a gente ouvir. Venham para cá. Venham fazer parte do meu pequeno grupo. Aí aquela mesa farta, aquela comida toda. Né? Mas olha que interessante. Para esses caras, ouvir Pedro é estar na presença de Deus. E aí cai para mim e para você essa questão de quando estamos ao redor de outras pessoas, na presença do Espírito Santo de Deus, quando abrimos a nossa boca, aquilo é a manifestação de Deus para a vida do outro, aquilo é presença de Deus para aquele lugar. Porque o comissionamento de Jesus, antes de subir aos céus, é ide por todo o mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos de todas as nações. E Pedro vai chegar até aí. Mas o que é que esses caras estavam esperando ouvir de Pedro? Olha só que Cornélio, com toda a sua influência política, financeira, quando vê Pedro se ajoelha aos pés, isso é como se ele dissesse assim, olha, eu não sou ninguém, você é o cara mais importante daqui. E Pedro então diz para ele, cara, diante de Deus, todo mundo é igual. Talvez Pedro já esteja entendendo o que rolou lá na visão. Impuro, imundo, os animais. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas, e lhes disse, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Olha a interpretação já da visão que ele teve. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Mas posso perguntar, por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu, há 4 dias eu estava em minha casa, orando a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes. E todas as vezes que o Novo Testamento traz uma teofania, uma manifestação do Deus presente, tem essas características. Luz, roupa resplandecente, um branco muito branco. E disse,
Cornélio, isto é, chamou-me pelo nome. Deus ouviu sua oração e lembrou de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim, mandei buscar-te imediatamente, isto é, eu obedeci à voz de Deus. E foi bom que tenhas vindo. Mas por que, Cornélio? Porque agora estamos todos aqui, na presença de Deus, para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer-nos. Faltou alguém gritar lá no fundo da mesa: fala, Deus! Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. O que acontece nesse exato momento é que Pedro percebeu que Deus estava agindo ali, mesmo antes de Pedro chegar. Deus já estava presente ali, mesmo antes de Pedro chegar. Que não, Pedro não era importante coisa alguma. E a pergunta é, o que Pedro vai falar que esse homem precisa tanto dessa resposta? O que Pedro vai falar que esse homem vai ouvir, que vai mudar a sua vida? O que eu e você temos para falar com as pessoas ao nosso redor que pode mudar a vida delas? Cara, volto a dizer, Pedro não é importante. O que ele tem para falar pouco interessa, porque o que ele precisa falar é de alguém chamado Jesus. E quando eu e você temos essa oportunidade, é a manifestação da presença de Deus, que já estava ali preparando de antemão para que eu e você pudéssemos aproveitar aquele momento para falar sobre Jesus. Deus é o agente, Deus chama e edifica, constrói e ajunta as pessoas que Ele quer. Isso é igreja. E nós somos os seus instrumentos. E quando Pedro diz: mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz justo, e faz o que é justo, ele amplia e ele entende a visão que agora é hora da mensagem chegar a todo e qualquer tipo de lugar, de pessoas, de culturas. E a pergunta que me vem aqui então, nesse momento central do texto, é o quanto que nós, respondendo às questões levantadas lá no início, estamos percebendo o movimento de Deus para levar para as pessoas a maior e melhor mensagem que elas podiam ouvir para transformar as suas vidas. Porque essa reflexão me faz pensar em algumas questões que eu não sei se a gente consegue responder. Será que realmente nós estamos prontos para receber e falar de Cristo Jesus para qualquer tipo de pessoa aqui? Será que realmente nós conseguimos tirar a nossa capa, como dizia antigamente, a nossa roupa de domingo, para apresentar Cristo Jesus a qualquer tipo de pessoa ao nosso redor? Ou os nossos preconceitos acabam criando ainda mais e maiores obstáculos para conseguirmos chegar até as pessoas, e o que nós temos é um retrato de intolerância, de julgamentos, de negligência. Acontece que parece que para a maioria dos cristãos, o reino traz a salvação em Cristo Jesus para as pessoas que se vestem, falam e gostam das mesmas coisas que ela. Como se fosse incompatível ter conosco pessoas completamente diferentes de nós. E aí, em uma
aula para criança, mostrando, por exemplo, algumas fotos de pessoas diferentes, passa lá o negro, o japonês, o branco e a criança grita. Esse é normal. Porque inconscientemente, todos os obstáculos e barreiras que nós já estereotipamos, só não dizemos, já está na cultura dessa criança. E eu não sei o quanto que isso para você faz sentido, que parece ser essas questões inconscientes, porque somos um país laico, livre, todo mundo é igual diante, né? Todo esse discurso a gente fala. Mas eu não sei o quanto que aqui dentro os nossos preconceitos, que, por exemplo, essa criança já pegou no ar, da casa dela, pelo menos. Eu não sei o quanto que esses preconceitos que nós cultivamos também não estão sendo impedimento para que as pessoas vejam Cristo Jesus em nós. Cara, em Cristo Jesus nós não precisamos ter as mesmas formas. Pelo contrário, a diversidade da igreja está nas formas diferentes. O que a gente precisa ter é o coração e a mente encharcados, cheios dos princípios de Cristo e do impacto que a graça de Cristo Jesus fez em mim. É isso que eu preciso dividir com o outro, e não formatá-lo, e não dizer como é que ele tem que se vestir, ou como ele tem que ser para entrar aqui, para entrar no reino. Imprescindível é que o meu coração e a minha mente estejam cheios e encharcados dos princípios de Cristo Jesus. E do impacto que a graça fez na minha vida. É assim que nós vamos ser instrumentos de Deus, perceber o movimento e permitir ser usado por Cristo na vida de outras pessoas. O texto continua: vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. O que Pedro está fazendo? Trazendo que o Antigo Testamento, até aqui só falou de Jesus. O que esses caras esperavam era Jesus Cristo. Então, vocês conhecem. E Jesus já deu o rolê aqui. É o que ele vai falar depois. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Jesus, cheio do Espírito e poder, que anda por aqui, pisou aqui, fazendo bem, curando e livrando da opressão do diabo, porque Deus estava com ele, porque ele era Deus. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E aí, Pedro então começa a ver sentido na comissão que aconteceu lá atrás, antes de Jesus, quando Jesus estava subindo aos céus. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a todos, fazendo discípulos de todas as nações. Começou a fazer sentido. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. Portanto que ele usa o seguinte termo: ele, Deus, Jesus, nos deu uma ordem, nos mandou pregar ao povo. E esse termo em grego é a qualquer tipo de pessoa, a todo tipo de pessoa. Olha como seria essa tradução. Jesus nos mandou pregar a todo tipo de pessoa e testemunhar que esse é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, e de todo aquele que nele crê
recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. A ordem é pregar e testemunhar a todo tipo de pessoa que Jesus Cristo é o cumprimento do Antigo Testamento, que é o Messias tão esperado e proclamado pelos profetas, que perdoa os pecados de todo o que nele crê. Cara, essa era a mensagem de Pedro. É a minha mensagem. É a sua mensagem. É a mensagem da igreja de Cristo para quem? Para todo tipo de pessoa. Para qualquer um. Inclusive de manhã aqui, domingo passado, tinha um casal dormindo aqui na porta. A cama deles estava ali ainda agora à tarde. Acho que eles voltaram aí dormir esse final de semana. A grande questão é que ninguém bateu perguntar se precisava de alguma coisa. Nem eu. Fiz o papelão de fingir que não vi. Entrei, preguei e fui embora. Fizemos o papelão de fingir que eles não estavam ali. Acabou o culto, eles continuaram no mesmo lugar. Acontece que a gente faz isso todo dia. Todo dia. Eu e você. Às vezes a gente até evita tal semáforo porque sabe, inclusive, a cara da pessoa que vai estar lá. E a gente já começa a desacelerar lá na outra esquina e fecha o vidro porque sabe que ele vai oferecer a balinha para você. É sobre esses caras que a Bíblia está falando também. Não o vizinho, não o amigo, não as pessoas que a gente ama. Inclusive um chamado de Jope, a gente viu uns dias atrás aí, para ir para Nínive. Mas falar com o inimigo não dá. Falar com pessoas que fedem não dá. Tem que falar com quem traz glamour. Pedro traz glamour. Tem que falar com pessoas cheirosas, bonitas. A mensagem do evangelho é para eles. É para todo tipo de pessoa. Esse é o nosso chamado. A nossa mensagem está aqui. O texto está dizendo que a mensagem está pronta. Eu e você só precisamos acreditar que essa é a nossa missão. Viver essa missão. Acreditar que o Espírito Santo de Deus está preparando de antemão, antes da gente chegar, o lugar para que aquele lugar seja proclamado que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da vida dos homens. E que Ele morreu pelos seus pecados e perdoa todo aquele que nele crê. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados. De que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. O texto parece que Pedro ainda está pregando quando começa a manifestação do Espírito Santo naquelas pessoas. Pedro é interrompido. É mais ou menos assim: seja Deus sua mensagem, cala a boca. Senão você vai falar abobrinha. Deixa o resto acontecer, que é a minha parte agora. Esse texto é conhecido como Pentecoste gentílico. O Espírito não faz diferença alguma de quem é que vai ser transformado. Na cabeça desses judeus e desses convertidos ao judaísmo, ao cristianismo, judeus convertidos ao cristianismo nessa época, era impossível que isso acontecesse. E aconteceu. E manifestação do Espírito e exaltação ao nome de Deus é o resultado da ação do Espírito Santo na vida daqueles que ouviram a pregação do Evangelho de Cristo Jesus. É o que eu e você fazemos. O dividir dos nossos dons e a exaltação do nome de Deus.
resultado porque um dia ouvimos a mensagem do Evangelho. É isso que a gente precisa ter ardente no coração. Isso é igreja. De dividir isso com aqueles que nós nem gostamos. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar água impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. E depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Pode negar água? Pedro está fazendo essa pergunta mais ou menos assim. Esses caras foram incluídos na igreja e no reino antes da gente chegar aqui. Tem como negar a eles o batismo? Tem como autenticar que eles são nossos irmãos? Tem como não fazer isso? A resposta que ele espera do coletivo ali, daquelas pessoas é não. A gente precisa pregar, a gente precisa batizá-los. Mas a reflexão que vem com essa resposta é que nós precisamos buscar e enxergar o movimento do Espírito Santo em, através e apesar de nós. Em, através e apesar de nós. Porque é Deus, através do Espírito Santo, que chama e salva por intermédio do sangue de Jesus qualquer tipo de gente graciosamente. A gente precisa estar disposto a isso acontecer. A gente precisa estar entregue ao Espírito Santo de Deus todo um instante para isso acontecer. É um privilégio. Porque a mensagem de Pedro lá é a mesma minha e sua. E tem um monte de Cornélios por aí que a gente diz assim, só falta ser crente. Não é essa a conversa? Aí a minha pergunta é como nós temos percebido o movimento de Deus ao nosso redor? Porque até agora os textos que nós vimos traz que esses homens perceberam o movimento do Espírito Santo de Deus, o movimento de Deus, porque eles tinham um relacionamento íntimo com Deus. Eles cultivavam isso com Deus. Eles levavam a sério os seus momentos de oração, de alimentar-se com a palavra, de estar com os seus irmãos, de serem mutuamente cuidados, de cuidarem uns dos outros. E a pergunta que fica para a gente responder aí durante a nossa reflexão, quem sabe, ao longo dessa semana, é: quem são aqueles que nunca imaginamos estarem aqui e que, como nós, precisam de Cristo? A resposta, claro, é: não sei, nunca imaginei. Provavelmente, a pessoa mais improvável. Talvez algumas que não vieram na sua mente nesse exato momento. Elas precisam de Cristo Jesus tanto quanto eu e você. Tanto quanto um casal de mendigo deitado à porta de uma igreja, que termina o culto. E assim como entramos, saímos, e eles lá permaneceram. Cara, eles também precisam de Cristo tanto quanto eu e você. Ou ele não tem poder para salvar? Quero orar com você. Deus amado, obrigado, Senhor, pela tua presença, pelo teu chamado, pela tua manifestação nas nossas vidas. Clamamos que o Senhor venha abrir os nossos olhos, a mente e o coração, para enxergarmos os teus movimentos ao nosso redor. Por isso, nos enche com o teu Santo Espírito, Deus. Nós precisamos da tua presença em nós. Nós precisamos da presença do Espírito para sermos ousados
e falarmos de Cristo Jesus, inclusive para aqueles que, para nós, é improvável que um dia possam reconhecer Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Nos perdoe por esse julgamento, Pai. Nos perdoe por esse pecado. E abre os nossos olhos para vermos o Teu mover antes de nós, em qualquer lugar. Que nós tenhamos temor de chegar aonde quer que estejamos, aonde quer que coloquemos os nossos pés e lembrarmos da Tua presença ali. E que podemos trazer naquele instante para aquelas pessoas, para quem estiver ali, não somente atitudes que apontem para Cristo, mas a mensagem de libertação. Porque o Senhor Jesus morreu na cruz por nós e nós louvamos o Senhor por isso. Nós não somos mais dependentes de números, nós não somos mais dependentes de pecado, nós não somos mais dependentes do homem, nós só dependemos de Ti. Age em nós e por nós, ó Deus. E que a presença de Cristo seja vista e ouvida através dos nossos lábios, vista através das nossas atitudes e da nossa vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso eterno Pai, possam estar com cada um dos meus irmãos que aqui estão. Que essa seja uma semana abençoada para todos eles. Que todas as suas decisões e escolhas estejam pautadas para a honra e glória do Teu nome. E eles se lembrem que são agentes do Senhor. É um privilégio poder falar do Senhor e ver transformações tais quais a de Cornélio na vida de tantas outras pessoas aqui. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Olá pessoal, tudo bem? Você pode abençoar muito o nosso ministério fazendo o seguinte: se inscrevendo em nosso canal, deixando o seu joinha aqui embaixo, comentando e compartilhando essa mensagem com outros. Vai abençoar muito o que nós temos feito aqui e vai fazer com que outras pessoas possam ser transformadas pelo amor de Jesus através da mensagem do Evangelho. Deus abençoe, obrigado, que Deus cuide de cada um de nós.